Voltamos, galera! E programa de segunda-feira sempre tem horóscopo para que você já saiba quais são as tendências. Aliás, até preste atenção não só no que a Evelyn vai falar em relação ao seu signo, mas também ao ascendente, tá? Porque pode fazer sentido ao longo da semana, tá bom? Então, sempre bom sabermos aí o nosso signo e o nosso ascendente. Ela já está aqui com a gente. Bom dia, Evelyn, tudo bem? Como você está? Bom dia, Edu. E você, tudo bem? Melhor agora. Descansou fim de semana? Descansei, foi tudo ótimo. Energia renovada. Energia renovada, isso aí. Bora falar com os signos? Vamos lá. Então, vamos começando aí com você que é ariano. Os arianos sai a carta número 20, a carta do julgamento. Então, uma semana dos arianos colocarem, né? O julgamento é colocar os pingos nos is, um momento de decisão. É uma carta que tem nos arcanos maiores uma essência do passado. Então, trazer os assuntos do passado e resolver. Uma carta regida por Arcanjo Gabriel. Então, o Arcanjo Gabriel, ele traz as boas novas, é uma carta mediúnica de inspiração, né? E é uma carta, a palavra-chave do julgamento é recompensa, colheita, merecimento, liberação. Então, vocês estão esperando aí alguma coisa, né, para acontecer, vai colher os bons frutos. Traz esse período aí de trazer os assuntos do passado. É uma carta que fala de família, fala de origens aflorando, e uma carta de diálogo, de conversa, né? Uma carta extremamente positiva. Ela é uma carta que o Arcanjo Gabriel fala assim, ó, eu vou cobrar de vocês atitude, mas eu vou ajudar vocês. O Arcanjo Gabriel, que é o regente de 2025 também, né? Traz a inspiração para as coisas serem resolvidas usando, né, a experiência do passado. Ok, muito bom então para os arianos. Vamos saber agora o que vem para a galera de touro. Bora lá. Os taurinos, sai a carta número 2, a carta da papisa ou a grã sacerdotisa, né? É uma carta de mediunidade muito intuitiva, né? A intuição é um tipo de mediunidade que vem de dentro para fora, para vocês fazerem um planejamento através do novo. A papisa traz essa fertilidade, né? Ela é regida pela lua, para vocês planejarem coisas novas, pegar um papel, fazer um rascunho e planejar coisas novas. E a papisa, ela é uma carta que fala de observação, ela não é uma carta de comunicação. Então, enquanto o projeto estiver gestando, né, a papisa é a carta da gestação, enquanto estiver no papel, não comente com ninguém. A papisa é a carta da vida íntima, da vida privada, né? Então ela traz esse planejamento através do novo. Ela é estudiosa do baralho, ela sempre vem com uma torá na mão ou com um livro, né? Então, assim, é uma semana boa para comprar livro, fazer curso, lazer cultural. E na parte prática, estudar o que vem, né? Analisar. Ela é uma carta da estudiosa, é uma carta analítica, estude, observe, sem falar muito. Ela é seletiva, então selecione tanto as pessoas que se aproximam como os assuntos. Então traz esse momento de proteção espiritual, é uma carta de proteção espiritual e fertilidade para planejar coisas novas, né? Coisa boa! Dadas as recomendações para quem é de touro, vamos agora aos geminianos. Os geminianos, sai a carta número 5, né? A carta do Papa. Então o 5 traz também aí uma dica para os geminianos, que é um número de movimento, 5 é um número de mudança, né? Então traz esse período para os geminianos de mudança. É uma carta que fala de facilidades, de acordo, conciliações, né? O Papa é da turma do deixa disso, eu sempre falo, deixa disso, vem cá, dá o dedinho, sai do de mal, vai pro de bem. Ele promove a paz, promove o acordo, promove a conciliação, né? Ele é o especialista no baralho. Quem é o Papa? O consultor, o professor, o palestrante, o orientador. Então aparecem pessoas capacitadas para ajudar aí vocês. O Papa, ele formaliza relações, então uma carta de formalização de relações. É uma das 4 cartas nos arcanos maiores da moral e ética, então traz esse momento de equilíbrio. E no ciclo evolutivo do tarô, nos arcanos maiores, é a carta de maior proteção espiritual.
Então traz uma proteção espiritual para vocês mudarem as coisas, para fazerem acordo, para formalizar. Então uma carta de bênçãos mesmo, muito positiva aí para vocês. Ok, então aproveita o período, você que é de Gêmeos, né? Que carta benéfica que veio aí para você. E agora vamos ver o que vem na sequência para cancerianos. Os cancerianos, sai a carta 10 do tarô, a carta da roda da fortuna, né? Então é uma roda, traz um movimento. Mas todo movimento, toda mudança, ela causa sim um período de instabilidade. É uma roda, uma hora está embaixo, outra hora está em cima, uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Então, como agir nesses momentos de mudança que causam instabilidade? Qual é a dica para os cancerianos essa semana? Se centra, haja como se você fosse um telespectador, né? Olha aquilo ali do lado de fora. Para quê? Para fazer a roda girar para o lado que você quer, para fazer a mudança ser a seu favor. E é uma das 3 cartas dos arcanos maiores de rapidez, de velocidade. Então, agir com praticidade, a palavra-chave é praticidade e ligeireza. É uma carta que traz sorte para os cancerianos, a roda da fortuna traz sorte, e ela é a carta do destino em ação. Então, o destino, a coisa que está parada, estagnada, ela coloca em movimento. Então traz esse momento de movimento, mas vocês têm que agir olhando aquilo do lado de fora para perceber que o destino está trazendo esse momento inesperado de sorte, que ele está querendo ajeitar as coisas que estão paradas. Ela traz uma evolução, a roda da fortuna é uma evolução e ela traz um início transformador, onde vocês têm a experiência e devem colocar em prática para transformar as coisas aí. É uma carta extremamente positiva também. Ok, muito bom. Vamos saber o que vem agora para os meus irmãos de signo, galera de Leão. Bora lá! O pessoal de Leão, sai a carta número 7 do tarô, a carta do carro. A palavra-chave do carro é resolução. Então, tem alguma pendência aí, vocês estão com alguma dúvida para resolver, né? Vou para lá ou vou para cá, intua, né? Haja com o seu coração, seu Deus interior, e depois quando o seu Deus interior falar, é o mão na massa, o carro é o mão na massa. Vá e resolva. Uma carta regida por Marte, tenha coragem, ousadia, né? É uma carta que traz ela tem um cunho de controle e direcionamento. Então, leoninos, por mais situação de tensão que vocês possam estar vivendo, eu vejo que essa semana as coisas vão estar nas suas rédeas. Vocês vão conseguir controlar, vocês vão conseguir direcionar, planejar. Então, também, assim como os cancerianos tiram a roda da fortuna, o carro é uma carta de movimento direcionado e controlado. Então, é uma carta que o Deus interior intuiu, vai lá e faz, resolve. É uma carta que traz uma direção, traz uma abertura. Então, é uma carta extremamente positiva. A palavra-chave do carro é vitória, conquista, é a carta da coroa dos louros. Então, segue em frente aí, né? Vamos que vamos. E tudo a ver com Marte, que ingressa em Leão também, né? Essa carta é uma carta muito marciana, né? Tem tudo a ver com a energia do planeta da guerra aí. Então, vamos que vamos, né, Leão? E vamos que vamos com os virginianos também. Bora ver o que vem para eles. E os virginianos, sai a carta número 16 do tarô, né? É a carta da torre. A torre é uma das 3 cartas dos arcanos maiores de corte, né? Então a torre, ela fala para os virginianos que tem que ter uma semana aí de jogo de cintura, de flexibilidade, de adaptabilidade, né? É a carta do imprevisto, do caso fortuito da força maior. Tem o plano A e o plano B. Não deu certo plano A, opa, eu tenho uma cartinha na manga, eu tenho o plano B. Então é trabalhar, é sair do quadradinho, tem que ter esse jogo de cintura aí. Ela chama a torre ou a casa de Deus. Olha o nome da carta, a casa de Deus, é coisa que vem de cima. Então, se essa semana vocês verem aí, o destino tá levando alguma coisa aí, vocês não estão mexendo uma peninha para aquilo acontecer, é a torre. E trabalhar com aceitação. Porque essa carta, ela fala que às vezes tem que ir alguma coisa ali, não ficar se apegando para depois no lugar colocar uma coisa melhor. Então, uma semana de transição. Essa carta, ela é uma carta de transição entre a carta 15 do diabo e a carta 17 da estrela.
Então, uma semana de transição que às vezes fica um pouco confusa, então aceitar e ter esse jogo de cintura. Tem que saber trabalhar com o imprevisto. O raio no tarô significa o clique, a eureka, o insight, né? Que tem sempre um raio que cai numa construção. Vocês vão ter o clique para perceber que aquilo vem de cima, que o destino está levando, deixa aí, e jogo de cintura, uma semana aí de transição, né? E sem apego, né? Porque a casa caiu, tem coisa que tem que ir embora. É uma carta de demolição, tem coisa que você tem que demolir para construir uma coisa melhor, né? Então, dado o recado aí para a galera de Virgem. E vamos ver agora o que vem para librianos. Os librianos, sai a carta do Sol, é uma dos luminários dos arcanos maiores, né? Então, até tem o termo cigano, o Sol clareia. Então, as coisas vão clarear. Então, o Sol fala da verdade revelada. Então, a gente fala, se tem alguma coisa, a Lua, né? Alguma coisa escondida ali, oculta, a coisa aparece, se revela. É uma carta que é uma semana boa para vocês fazerem isso que a gente está fazendo, colocar as cartas na mesa, exposição, né? Expor as situações, né? Clarear aonde não tá legal. E no tarô, o Sol é a carta da amizade, né? Então, é uma semana que vocês vão ver com muita clareza quem são os amigos de verdade, sabe? Quem realmente está junto. A palavra-chave é cumplicidade, amizade, né? Então, uma carta extremamente positiva. Vocês vão estar com mais energia, né? Mais pique, né? Até quando eu faço no meu trabalho de limpeza espiritual, tem uma parte que eu faço a invocação do Sol. Porque o Sol queima os miasmas, traz a força vital, entusiasmo, alegria, né? Então, é uma carta extremamente positiva. E não é para ser egoísta, mas é para pensar também um pouco mais em vocês, até para ver o que é bom de amizade, o que é bom dividir, com quem é bom dividir. Então, uma carta extremamente positiva aí, de energia, de prosperidade, né? Uma carta boa. Ótimo! Vamos agora para o próximo signo. Vamos falar com o Escorpião. Escorpião, sai outro luminário dos arcanos maiores, né? Sai a estrela. A estrela guia. Então traz essa semana uma semana de direção. O que é a estrela? É um pontinho de luz naquele céu escuro. Então a estrela ilumina o céu, traz direção, traz luz. É uma carta mediúnica de inspiração, né? A inspiração vem de fora para dentro, então vocês vão ser guiados aí para estar falando a coisa certa, com a pessoa certa, no local certo. Então vocês vão estar inspirados aí para direcionar a vida de vocês. Ela é uma carta que fala a estrela das almas de afinidade, das pessoas que têm a mesma meta e objetivo, o mesmo projeto de vida. Então vocês vão conseguir identificar quem está voando na mesma direção que vocês, né? Só que ela é uma carta, no tarô, ela é cansada. A estrela é uma carta cansada. Então, se vocês estiverem cansados de alguma coisa, exponha as emoções, porque consegue fazer acordo na parte emocional. Ela é uma das cartas das águas, né? A água no esoterismo fala das emoções. Então, tipo assim, ó, isso aqui pra mim não dá mais, não aguento mais, tô cansada, porque aí faz o acordo. Uma carta de acordo emocional, uma carta de esperança, de direção. E quem que é o povo das estrelas? É o povo cigano, o povo do Oriente. Então traz as bênçãos de Santa Sara aí para fazer esses acordos, para colocar as coisas. Fala de humildade, né? Então humildemente, sem brigar, sem discutir, sem ser arrogante, expõe as emoções porque faz os acordos, né? É isso aí. Bom, chegamos agora nos Sagitarianos. Bora ver o que vem para eles. O Sagitariano sai a carta 12 do tarô, a carta do enforcado, né? Então o enforcado, ele é o stop do baralho, é o dá um tempo. Ele é uma carta de isolamento. Então é um período de vocês se isolarem um pouco. Uma carta de viagem interior. Faça uma viagem interior, vocês com vocês mesmos, né? Acesse seu Deus interior para ver as situações aí que estão presas, amarradas de um modo diferente, né? A imagem clássica e certa do enforcado é um homem de ponta cabeça. Como que ele olha o mundo? Ele olha o mundo diferente da gente, ele olha o mundo de ponta cabeça. Então, a situação que não tá boa, vocês têm que olhar com outro prisma, né? Aquela situação vai mudar? Não. É vocês que têm que olhar com outro prisma para isolar aquilo, né? Para tirar os nós. Ela é uma carta de prisão, uma das duas cartas dos arcanos maiores de prisão. Então, a coisa não, né? Aquela coisa assim, já fez, já
virou até de ponta cabeça, não deu certo, não é aquilo ali que tem que ir, né? Então o enforcado fala, a vida é troca. Você trabalha, você tem que ganhar o dinheiro, né? Você gosta de uma pessoa, a pessoa tem que gostar de você. Então o que não tem troca, vira um enforcado. A palavra-chave é sacrifício, estagnação, paralisia. Então faça esse retiro, né? Que o enforcado é bem isolamento, para ver essa coisa que está patinando, né? Já bateu lá 80 vezes na mesma porta, a porta não abriu, não é a porta que tem que entrar. Então isola as coisas que não tem a troca, que só sacrifica, né? É isso. E a resposta vai estar dentro de vocês, né? A iluminação é de dentro para fora. Então é isso que tem que fazer essa semana. Ok, já vamos falar aí com Capricórnio, Aquário e Peixes, tá? Mas antes disso, bora tirar uma mensagem para a galera que está fazendo aniversário essa semana. Você que fez aí seu novo ciclo, né? Que iniciou o novo ciclo ou ontem, ou está iniciando hoje, ou nos próximos dias, até o sabadão, vamos ver aí o que as runas trazem para você. Qual que é o alerta, qual que é a recomendação, qual que é o tom do seu ciclo novo, do seu ano pessoal. Bora lá, vamos ver? Então vamos lá, vamos pedindo para Odin, né, o deus das runas, e todos os deuses nórdicos e deusas nórdicas, para a gente ver aí quem está fazendo seu ano novo pessoal, seu aniversário, começando um ciclo aí, né? Vamos ver. Olha, sai só a melhor runa, só sai a melhor runa, que é a runa do sol, tá, gente? Por que eu falo que essa aqui é a melhor runa, né? Porque nas runas, como em qualquer oráculo, a gente tem os 4 elementos naturais, fogo, terra, ar e água, mas as runas têm o gelo. Tudo bem, o gelo é uma água congelada? É, mas é um elemento diferente aqui. E o que as runas de gelo geralmente são runas paradas, não são runas muito positivas. E o que derrete a neve, o gelo? É o sol. Então essa é a melhor runa que tem, o sol, tá? Então um ano aí para vocês que estão fazendo aniversário essa semana, de energia, vocês vão estar com mais pique, ter contato com a natureza, ter contato com o sol, tomar sol mesmo. O sol é o sagrado masculino, né? O sol tem a correlação com Jesus Cristo, com Oxalá, com o avô sol, né? No xamanismo. Então traz uma proteção do sagrado masculino. É uma runa que fala de ir para frente, né? De união, de clarear as situações, né? Então uma runa extremamente positiva, de verdade revelada, as coisas que não estão claras vêm, né, à tona, por isso que é a verdade revelada. Então assim, vocês vão estar com bastante energia. Ela é uma runa que traz prosperidade, né? Ela é uma runa que traz a clareza no pensamento, a energia no corpo para vocês concretizarem os projetos aí para vocês que estão começando aí seu ano novo pessoal. Então a melhor runa não tem melhor que essa. Ela é um sim em tudo, entende? É uma runa extremamente positiva. Muito bom, então saíram aí com a runa Souilo, vocês estão fazendo aniversário, adorei, hein? Já é um presságio aí que o ano promete, né? Que esse novo ciclo tende a ser bastante solar aí na sua vida. Bom, vamos falar agora com o restante dos signos, hora de falarmos com Capricórnio. Os capricornianos, sai a carta número 1 do tarô, a carta do mago. O número já vai dar uma dica aí para vocês, capricornianos. 1 é o início de toda a numerologia aí, né? Da sequência da numerologia pitagórica. Então 1 é o início, é o começo, é o novo. Então uma semana boa para inserir coisas novas. E o mago é uma carta regida por Mercúrio, traz comunicação. Então uma semana de diálogo, uma semana de conversar. E é uma carta de vendas, né? Então através do diálogo, da conversa, né? Ela traz o convencimento. Então é o vendedor do baralho. Então é uma semana boa para vender as suas habilidades. A palavra-chave são habilidades, né? O mago, ele tem os 4 elementos naturais, fogo, terra, ar e água na mesa. Ele é como fosse um químico, um alquimista. Ele é habilidoso. Então iniciando aí, mostrando suas habilidades, uma carta de ação. E espiritualmente não precisa nem falar, né, gente? Olha o nome da carta, o mago. Então os merles de luz, os magos de luz protegendo vocês na hora de conversar, para convencer dos projetos, iniciando novos projetos. Uma carta de ação. Gostei, muito bom. Vamos ver agora o que vem para os aquarianos. Os aquarianos, sai a carta número 6, né, do tarô.
a carta dos enamorados, né? O próprio nome da carta já vai dar dica para vocês. Os enamorados é uma carta de carga emocional, é uma carta mediúnica da intuição. Então usar a intuição, porque vai ter uma semana que vocês vão ter que decidir. Essa carta, ela é o grande ponto de interrogação do tarô. Vou para a direita ou vou para a esquerda? O que eu faço agora? Ela traz uma semana para vocês de dúvida. Então, na hora de decidir, não seja influenciado pelo seu meio. Não escute muito, né, o que você a opinião das pessoas. Escute a voz do seu coração, os enamorados, né? Então traz a intuição aflorada para resolver as coisas. A palavra-chave dos enamorados é diversificar. Então não é uma semana de focar em um setor só da vida, em um projeto só, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E é uma carta dos prazeres, é uma das duas cartas dos arcanos maiores dos prazeres. Então qual é o seu hobby, qual é o seu lazer, o que você gosta de fazer? Faça, né? Uma carta de Vênus, né? Traga os prazeres, deixa a semana bonita. Então nesse momento de dúvida, intui e vai. Então é uma carta maisinha assim, né? De você com você mesmo, intuindo e decidindo, sem pedir opinião para as pessoas aí. Tá ok. E chegamos no último signo do zodíaco. Bora falar com peixes. Os piscianos, saiu uma carta de corte do tarô, que é a carta da justiça, né? É uma das 3 cartas dos arcanos maiores de corte. Qual a imagem da dama da justiça? Numa mão ela tem uma balança, na outra mão ela tem uma espada, né? Então é para vocês essa semana, piscianos, usarem essa balança. Para que serve a balança? Para pesar. Então pese essa situação que eu estou vivendo, esta pessoa, né? Vale a pena? Pese. Se não vale, espada, corta. Ela é uma carta de racionalidade, né? A gente fala brincando, mas é verdade. Ela é o gelinho do baralho. Ela é 0 de coração, uma pedra de gelo aqui, mas ela é toda o quê? Ela é toda mental, estratégica, lógica. Então é para usar mais a cabeça do que o coração essa semana, né? Essa carta, gente, é a carta mais quadradinha do tarô. Ela é a carta da ordem, da regra, da disciplina, né? Mas é a carta do ditado popular, colocar ordem no galinheiro. Mas às vezes para a gente colocar ordem no galinheiro não dá para ser fofinho. Essa carta não é sessão fofura, tem que meter a espada. Então uma carta de colocar limites, colocar regras, ordens. Ela formaliza relações também. Tudo que for importante documente, né? Nada de boca, tudo documentado, né? Ela é uma das 4 cartas da moral e ética, a principal carta da honestidade, de olhar as coisas com realidade, pé no chão. Ela é o número 8 que traz o poder para vocês concretizarem, mas tem que ter a cabeça, equilíbrio mental mesmo, tá? Ok, finalizamos o nosso bate-papo com os 12 signos do zodíaco. Que todos vocês tenham aí uma excelente semana. E agora chegou o momento da nossa pergunta mental. Você aí na sua casa vai pensar numa coisa que de repente você queira saber como vai se desdobrar nos próximos dias, ou se você estiver precisando de um conselho, peça mentalmente um conselho para uma determinada situação. Se deve fazer, se não deve, se vai ser bom, se não vai. E vamos ver o que vem hoje com os dados ciganos. É isso? É isso aí, vamos ver. Tem 6 dados aqui. Aqui é o baralho cigano, mas em dados. Então vai pensando aí. Vamos pedir a energia de Santa Saracali, de todo o povo do Oriente, povo cigano. Mentalize uma coisa bem objetiva, uma pendência que vocês têm que resolver essa semana. Vamos ver aí qual dado que sai. Ó, sai o 12, os pássaros. É um sim para isso que vocês perguntaram. O 12 fala que vocês vão ter ajuda. É uma carta tema, os pássaros, é uma carta tema de namoro, é uma carta tema de parceria, né? E os pássaros, geralmente, as imagens mais clássicas são 2 pássaros voando na mesma direção. Então traz as pessoas apoiando, mas com liberdade, né? Ela traz a liberdade. O número da carta é um 12 que dá um 3, então é crescimento, é expansão, né? Então é uma carta extremamente positiva que fala de suavidade, de leveza, né? De apoio, de acordo, de ajuda. Então é um sim, voem nessa direção aí que vocês estão pensando. Mas às vezes, por exemplo, não sei se vocês estão tentando fazer tudo sozinho, talvez tenha que dividir, porque os pássaros falam, divida opinião, né? Os pássaros são geralmente 2 pessoas pensando,
funciona mais, né? Duas cabeças pensando funciona mais que uma. Mas é um sim, tá? O número 12 é uma carta extremamente positiva, a carta dos pássaros. Então, divida a carga, né? Nada de ficar carregando sozinho, né? É, exatamente. Carta de parceria e de namoro. Isso aí. E como que estão as aulas particulares dos oráculos? Ah, tá bom. A gente dá aula teórica, né? Então, cada carta tem vários significados. Aula teórica, aula prática, que é unir as cartas e dar a mensagem. E aula de ética, né? O que tem que fazer, o que não pode fazer. Aí o curso é apostilado, então tem o significado de todas as cartas. E no final da apostila tem o desenho dos modelos de tiragem. Tiragem para pergunta objetiva, tiragem para você ter uma visão geral. É bem, né? E para que serve um curso oracular? Primeiro para você mesmo, né? Outro para ajudar as pessoas e ganhar dinheiro, é profissionalizante, né? Ótimo, então você que quer aprender aí como utilizar runas, baralho cigano, tarô, pode entrar em contato com a Evelyn. Esse número que eu vou passar também é para os atendimentos, tá? Ela atende qualquer lugar do mundo, né? Você pode marcar uma leitura com ela, né? Através de uma chamada em vídeo, tá bom? Então, para saber mais, gente, é nesse zap aqui, ó, 11 987 88 6000. 11 987 88 6000. Agenda lá o seu horário, aproveite para tirar todas as suas dúvidas. E também siga a Evelyn no Instagram, que é o @Evelyn Jimenez Sanches. Evelyn, obrigado pela vinda por mais uma semana. Obrigada a você pela oportunidade de estar começando a semana como? Bom astral. Bom astral. Semana que vem estamos juntos novamente, Com né? Com certeza. Então, bom feriado, né? Semana vai ser mais curtinha, hein, galera? Mas estaremos aqui todos os dias com você, viu? Programa inédito aí na sexta e na segunda também. Eu vou para um rápido intervalo. Quando voltar, tem numerologia aqui no programa. Não sai daí.